Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do portal Fisiologia Virtual. No vídeo de hoje nós estaremos tratando de um assunto extremamente importante para a fisiologia celular, que é o potencial de repouso da célula nervosa. Para compreender bem esse assunto, é necessário ter alguns conhecimentos prévios. Tá? É necessário que se tenha um bom entendimento sobre difusão de solutos iônicos, ou difusão de eletrólitos, é um sinônimo, e também de transporte ativo primário. Então, caso vocês não estejam bem familiarizados com os conceitos desses transportes, deem uma olhada nos outros vídeos sobre esse assunto e depois voltem para o potencial de repouso na célula nervosa para entender ele com mais precisão. Então, nossos objetivos de hoje é entender o que é o potencial de repouso e como ele se estabelece na célula nervosa. Então, vamos lá. Bom, potencial de repouso, ele é o potencial de uma membrana, ou seja, a diferença de cargas entre o meio intracelular e extracelular, quando uma célula nervosa se encontra em repouso, ou seja, ela não está gerando alterações de potencial de membrana, que seriam alterações com o objetivo de processar e gerar informação. Então aqui é quando a célula está fazendo nada, por assim dizer. Bom, então nós temos que partir de uma estrutura celular, representada por esse círculo, e a partir daí nós estabeleceremos o potencial de repouso. O valor aproximado do potencial de repouso que nós vamos encontrar na literatura, em volts, vai ser algo entre menos 70 milivolts a menos 90 milivolts, dependendo da referência que vocês utilizarem, dependendo do tipo de célula que a gente estiver falando. Bom, nós vamos partir de uma situação aqui que não é compatível com a vida, que é a situação em que eu tenho a mesma quantidade de potássio do lado de dentro e do lado de fora da célula e a mesma quantidade de sódio do lado de dentro e do lado de fora da célula. Quando nós não temos gradiente de concentração para o potássio e para o sódio, isso é incompatível com uma célula viva, porque para que um organismo se mantenha vivo em homeostase, esses gradientes e gradientes de outros íons são essenciais. Então, como é que a gente chega dessa situação em uma situação em que a gente tem gradiente de concentração? Se eu parto de uma situação em que as concentrações de íons são iguais, a ausência de gradiente, a forma que eu tenho de movimentar esses íons e de gerar a diferença é através de transporte ativo. Lembrando que o objetivo do transporte ativo é gerar diferenças entre o meio intracelular e extracelular. No caso do sódio e do potássio, eu tenho o transporte ativo primário para eles, que é a bomba de sódio e potássio, representada aqui por essa estrutura em vermelho. Então vamos deixar uma legenda aqui no cantinho, bomba de sódio e potássio. O que a bomba de sódio e potássio faz? Ela joga sódio para o lado de fora, potássio para o lado de dentro e para fazer isso ela quebra um ATP, ela hidrolisa uma molécula de ATP para obter energia para fazer esse transporte que está ocorrendo contra o gradiente. Ela tem uma característica muito interessante, que é jogar 3 átomos de sódio para fora e repor só 2 átomos de potássio para dentro. Já veremos por que isso é interessante e por que isso é importante. Então, depois da passagem do tempo, nós vamos ter a seguinte situação, que é uma situação em que a minha célula agora tem mais potássio do lado de dentro e menos do lado de fora, mais sódio do lado de fora e menos sódio do lado de dentro. A bomba de sódio e potássio continua aqui trabalhando para que essa situação permaneça assim e que eu não volte para a situação anterior, que é incompatível com a vida. A característica da bomba de sódio e potássio que torna ela tão interessante é justamente essa diferença no número
de átomos que ela coloca para fora e o número de átomos que ela coloca para dentro. A bomba de sódio e potássio está jogando 3 átomos de sódio, sódio com uma carga positiva em cada átomo, então 3 íons de sódio para o lado de fora, então 3 cargas positivas. E o potássio, que também tem uma carga positiva, está sendo colocado para dentro 2 de cada vez. Isso significa que eu estou repondo 2 cargas positivas para o meio intracelular. Então, a cada ciclo da bomba de sódio e potássio, eu fico devendo uma carga positiva para o lado de dentro e eu adiciono uma carga positiva do lado de fora da minha célula. Isso vai fazer com que um pequeno potencial de membrana se estabeleça entre o lado de dentro e o lado de fora. Lembrando que um potencial de membrana é a diferença de cargas entre os dois lados da membrana. Se nós colocarmos um eletrodo do lado de dentro e um eletrodo do lado de fora e medirmos a voltagem nesse momento, nós vamos encontrar um potencial de membrana de aproximadamente menos 3 mV. Que, se vocês notarem, é um potencial negativo do lado de dentro, né? O sinal negativo, o sinal do valor me diz como está o lado de dentro da célula. Então, é um potencial negativo, mas está longe de ser aquilo que nós esperamos como um potencial de repouso. Então, mais alguma coisa deve estar acontecendo. O que mais deve estar acontecendo aqui? Então, temos a nossa terceira situação, em que tudo o que estava acontecendo antes continua acontecendo. Então, mais potássio do lado de dentro, menos do lado de fora. Mais sódio do lado de dentro, menos do lado de fora. Mais sódio do lado de fora, menos sódio do lado de dentro. Bomba de sódio e potássio funcionando. Jogando 3 sódios para fora. Repondo 2 potássios para o lado de dentro. E gerando um pequeno potencial negativo nessa membrana. Se vocês lembrarem do que foi discutido na parte de difusão de solutos iônicos, que é um transporte a favor do gradiente, se eu utilizar difusão de solutos iônicos para o sódio, adicionar canais de sódio aqui na membrana, o sódio vai ir de onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. Então ele entraria na célula e deixaria o interior da minha célula positivo. Bom, isso não me serve, eu quero ficar mais negativo. Então qual é a opção que eu tenho? A opção que eu tenho é trabalhar com potássio. Então, se eu adicionar alguns canais de potássio abertos na membrana, eu permito que o potássio vá a favor do seu gradiente. Então, no caso do potássio, seria sair da célula, carregando com ele cargas positivas e, com isso, retirando essas cargas positivas do meio intracelular e acumulando no meio extracelular. Isso faria com que o meu meio intracelular ficasse progressivamente mais negativo e o meu lado extracelular progressivamente mais positivo. Então, nessa situação que eu tenho o potássio vazando além da atividade de sódio, da bomba de sódio e potássio, se nós adicionarmos aqui o nosso eletrodo e medirmos de novo o potencial, eu vou ter algo entre menos 70 mV e menos 90 mV. E agora eu estou bem próximo, ou estou lá onde eu deveria estar, para ter o meu potencial de repouso. Então, 2 fatores são essenciais para que eu possa sustentar o potencial de repouso em uma célula nervosa. Primeiro ponto essencial é
atividade da bomba de sódio e potássio. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Porque ela gera os gradientes e mantém os gradientes do sódio e do potássio e gera uma pequena diferença de potencial entre o meio intracelular e o meio extracelular. Só que essa diferença de potencial não é o suficiente para justificar o valor que eu encontro no potencial de repouso. Então eu tenho mais uma situação que são os canais de potássio abertos, fazendo vazamento. Então eu tenho vazamento de potássio no repouso. E isso faz com que eu remova cargas positivas do meio intracelular, concentrando elas no meio extracelular e amplifique essa diferença de potencial, atingindo esse valor entre menos 70 e menos 90 milivolts. Então, dois fatores são essenciais para que eu sustente o potencial de repouso na célula nervosa. O primeiro é a atividade da bomba de sódio e potássio, o segundo é o vazamento de potássio. E com isso, eu atinjo os menos 90. Espero que tenha sido útil para vocês essa explicação e vejo vocês em um próximo vídeo. Bons estudos e até mais!